A paz do Senhor Jesus Cristo para todos irmãos e amigos. Que Deus, nesta madrugada, possa abençoar a sua vida, a sua família, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor abra seu entendimento para que resplandeça a luz do Evangelho de Cristo no seu coração, na sua mente. Que o Senhor retire dos seus olhos todas as escamas espirituais que impedem de você enxergar o propósito de Deus para a sua vida e para a sua família. Que Deus abençoe a todos os irmãos, esta madrugada de oração, de jejum, propósito que nós estamos, para que Deus venha salvar nossa família, nossos amigos, que Deus venha abençoar cada um dos irmãos e das irmãs em Cristo Jesus. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo exceda todo o vosso entendimento, todo o vosso conhecimento, venha a ser preenchido pelo Espírito Santo de Deus. Que o Senhor venha te fortalecer, venha aumentar a tua fé, venha renovar as tuas forças como a da águia, porque diz a palavra de Deus: aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como águias, né? Se você é uma pessoa que crê na palavra de Deus, crê no poder de Deus, pode ficar certo que o Senhor te abençoará. Eu quero ler a palavra de Deus nesta madrugada. São exatamente 00:11, né? Nós estamos aqui neste propósito de oração e de jejum. Quero ler aqui no Salmo 121 a palavra de Deus, né? Salmo 121, versículo 1, diz assim o título: Deus, o nosso protetor, canção de peregrinos, né? Olho para os montes e pergunto: de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor Deus, que fez o céu e a terra. Ele, o seu protetor, está sempre alerta e não deixará que você caia. Louvado seja o nome do Senhor. Quem é o nosso protetor? Jesus Cristo, né? Aí a palavra continua: o protetor do povo de Israel nunca dorme nem cochila. O Senhor guardará você, Ele está sempre ao seu lado para protegê-lo. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. Louvado seja Deus. O Senhor guardará você de todo perigo. Ele protegerá a sua vida. Ele guardará quando você for. Ele o guardará quando você for, quando voltar, agora e sempre. Bendito seja o nome do Senhor, né? Ele guardará você quando for, quando voltar, agora e para sempre. Então, o guarda de Israel que não dormita, que não dorme, o Deus Todo-Poderoso que está agora no seu alto e sublime trono e se inclina para ver toda a terra, diz a palavra do Senhor. Ele nos guardará de todo mal. Quem é o nosso socorro bem presente? O Senhor dos Exércitos, né? Só Deus, meu irmão, minha irmã, pode guardar a sua vida, a sua família, nossas vidas. Como disse o salmista Davi: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, né? Glória a Deus.
Glória a Deus. Há momentos na nossa vida que só Deus tem o poder para nos socorrer. Há momentos nas nossas vidas que só o Senhor, o seu amor, a sua misericórdia, que se estende de geração a geração, que se renova a cada manhã e por conta dela nós não somos consumidos. Há momentos na vida, meu irmão, que se você não pedir o socorro de Deus, não tem homem nenhum que te socorra. Há coisas na nossa vida que só Deus pode nos socorrer, nos livrar e nos abençoar. Como disse o salmista Davi, no Salmo 46, né? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. As nações se braveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Serei exaltado entre as nações. Serei exaltado sobre a terra. Bendito seja o nome do Senhor. Só Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Só Deus pode nos socorrer, meu irmão, minha irmã, nas horas mais difíceis da nossa vida. De repente você que está aí passando por uma luta tremenda, por um problema que aos olhos dos homens é impossível de ser resolvido. Você, mãe, que não aguenta mais ver o seu filho nas drogas, nos vícios. Você, pai, que não aguenta mais ver os seus filhos escravos no crime, encarcerado dentro de um presídio, aprisionado pelo inimigo das nossas almas. Mas saiba nesta madrugada que Deus é o seu refúgio, bem presente na angústia. Eleva os meus olhos para o monte, os montes da vida, os montes que surgem, né, a doença muitas vezes, o diagnóstico do câncer, é a palavra de maldição, a palavra negativa, onde dizem que não há mais jeito para a vida daquela pessoa, para aquela situação difícil que ela está vivendo. Mas saiba você que é um Deus vivo e poderoso, em cima no céu agora, só esperando que você clame pelo socorro dele, só esperando que no nome de Jesus você suplique a sua ajuda, você peça a ele o socorro, e este monte vai cair por terra, essa doença, essa miséria, essa humilhação, essa vergonha. Meu Deus, você que está, minha irmã, meu irmão, sofrendo nas mãos de agiotas, meu amigo, sendo oprimidos, humilhados, ameaçados, creia que Deus é o Deus da provisão. Jeová Jirê, Deus da provisão. Jeová Samá, Jeová Nissi, Jeová Shalom, o Senhor é a nossa paz. Creia que Deus, Ele é a fonte de tudo para te honrar, para te abençoar. Mas o que Ele quer somente é que você clame no nome de Jesus a Ele agora. Onde você estiver, dentro de um presídio, dentro de um hospital, de um leito, ou até mesmo em casa, ou na igreja, onde você estiver agora, clame a Deus, peça o socorro do Senhor, peça ajuda aos céus, e com certeza o Senhor enviará seus anjos para dar vitória a você, a sua família, você que se encontra depressivo, tomando remédios e nem os remédios têm resolvido essa situação, você que se encontra com síndrome do pânico, com ansiedade impulsivas, ansiedade que você não suporta mais, peça a Deus agora a sua libertação, peça ao Senhor Jesus o socorro, Ele é o seu socorro bem presente na angústia. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, e verás o poder de Deus se manifestar na sua vida, na sua família, na sua casa.
no seu trabalho, onde você estiver, creia somente e peça a Deus agora. Peça no nome de Jesus o socorro dos céus ao Senhor e Ele enviará os seus anjos para te dar a vitória. Nesta madrugada eu quero orar pela sua vida, pela sua família. Eu quero clamar a Deus agora pela sua vida, pela sua família, para que o Senhor seja o seu socorro, nosso socorro, bem presente na angústia. Uma certa vez Jesus ia passando no caminho e um homem cego começou a gritar, a clamar, a pedir: Jesus Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E diz a palavra de Deus que os discípulos chegou para ele e disse: não importunes o mestre, não incomodes o mestre. Mas ele cada vez mais clamava, cada vez mais ele suplicava o poder de Deus, ele suplicava a cura, ele almejava pelo milagre na sua vida. E ele clamava: Jesus Cristo, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E diz a palavra do Senhor que Jesus se virou para ele e disse: o que quer que vos faça? E ele disse: Senhor, eu quero ver, Senhor, eu quero enxergar. E Jesus disse: seja feito conforme a tua fé. E a partir daquele momento aquele homem passou a enxergar, a ver, porque ele não via há muitos anos, estava cego. De repente, meu irmão, minha irmã, meu amigo, você que se encontra aí sofrendo, aflito, desesperado, já bateu em tantas portas, já clamou por tanto Deus, já fez tantas coisas para receber um milagre na sua vida, mas você só não clamou ainda ao Deus vivo e poderoso, ao único que tem poder em cima no céu e embaixo nessa terra, ao único Deus que disse: toda a honra e toda a glória é dada a mim, ao único Deus que disse que o que é impossível para os homens é impossível para Deus. E uma certa vez Jesus também chegou lá naquele tanque de Betseba, que está escrito lá no capítulo 5 de João, e os anjos do Senhor desciam ali e mexiam as águas, para que quando aquelas pessoas enfermas descessem naquele tanque, se tocassem naquela água, eles eram curados. Mas ali estava um homem que há 38 anos vivia enfermo, doente, paralítico. E diz a Bíblia que Jesus chegou para ele e perguntou há quanto tempo ele estava naquela situação. E ele disse: há 38 anos. E toda a vida, Senhor, que eu vou descer aqui neste tanque, desce alguém primeiro do que eu, e eu não recebo a minha cura. Jesus, hoje mesmo eu te dou saúde, pega a tua cama e anda. Há 38 anos aquele homem sofria. Não importa, meu amigo, minha irmã, o tempo que você está sofrendo, creia que neste dia de hoje, nesta madrugada, o Espírito Santo de Deus te liberta. O Espírito Santo de Deus restaura a sua saúde, a sua vida, restaura a sua família, a salvação do seu lar, da sua vida, porque para Deus nada é impossível. Capítulo 13 de Lucas, capítulo 13 e versículo 16, fala de uma mulher que há 18 anos andava encurvada, porque um espírito maligno oprimia a vida daquela mulher. E segundo a palavra do Senhor, Jesus chegou naquela sinagoga para pregar e viu aquela mulher doente há 18 anos. E ele disse: espírito imundo, sai desta mulher agora. E aquele mal desalojou das costas dela, ela passou a enxergar o céu, a olhar para cima, porque há 18 anos estava encurvada. Onde Jesus chega, meu irmão, a liberdade. Onde Jesus chega, a cura, a salvação, a libertação, a transformação de vida, de caráter. E é isso que Deus quer fazer na sua vida e na sua família. Basta você clamar a Ele no nome de Jesus.
e o poder de Deus chegará na sua vida e na sua família. Se eu for relatar aqui, passarei a madrugada toda falando dos milagres que Jesus fez e faz, porque Ele disse: eu sou o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu sou o Senhor e fora de mim não há salvação. Eu curo, eu liberto, eu transformo, eu restauro. Como disse o salmista Davi, Ele é o meu socorro bem presente na angústia. É na angústia que Jesus chega para mudar esta situação, para mudar essa situação que você está vivendo agora, de opressão, de miséria, de vício, de derrota, de fracasso. Mas será que você tem clamado ao nome de Jesus? Será que você tem pedido o socorro dos céus na sua vida? Ou você tem simplesmente crido no braço de carne, como disse o servo do Senhor, quando ele disse que com eles estão o braço de carne, mas conosco está o Senhor dos Exércitos. Então é neste poder que você tem que crer, no poder do sangue de Jesus, meu irmão, minha irmã. E é isso que o Senhor quer, é que você suplique a sua misericórdia, que você peça ajuda a Ele. Com certeza Ele irá te abençoar, te honrar, te restaurar no nome de Jesus. Nada para Deus é impossível. Certa ocasião Jesus atravessou o lago de Genezaré e foi pregado na região, e diz a palavra de Deus que ali estava um homem possesso de um espírito mau, de uma legião de demônios, tomar de conta daquele homem. Ele vivia nos cemitérios, se alimentava dos cadáveres, vivia uma vida imunda, oprimida, endemoniado, oprimido por Satanás. Mas diz a palavra de Deus, quando ele viu Jesus, ele perguntou: Senhor, vieste aqui nos atormentar fora de tempo? Porque o diabo sabe que há pouco tempo para ele. O tempo dele já está se findando, porque ele já está condenado ao lago de fogo e enxofre. Ele e os seus demônios, mas ele trabalha para destruir o ser humano, destruir a coroa da criação de Deus, que é o ser humano, o homem e a mulher, levando ele aos vícios, à destruição, à depressão, à opressão satânica e diabólica. E diz a Bíblia que o Senhor Jesus o repreendeu. E o Senhor perguntou: qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque somos muitos. E o Senhor repreendeu aquela legião, e aquela legião de demônios saiu da vida daquele homem. E agora aquele homem, o estado dele era totalmente diferente. Era um homem manso, era um homem limpo, era um homem liberto, abençoado, restaurado. Porque onde Jesus chega, meu irmão, a mudança de vida. Onde Jesus entra, o caráter muda para melhor, a vida do ser humano muda para melhor, a miséria vai embora e entra a fartura na sua casa, a contenda, a intriga na família, o ódio, a desunião vai embora e entra a paz, o amor, a união, porque onde Jesus habita, o Espírito Santo de Deus, a mudança. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, diz a palavra de Deus. E é isto que eu quero fazer junto com você agora, nesta madrugada. É clamar a Deus pela sua libertação, pela libertação da sua família, pela minha libertação, pela libertação dos nossos familiares, dos nossos parentes, que o Senhor liberte de todos os males. Pai querido, amado e santo, Deus maravilhoso, Deus poderoso. Pai, em nome de Jesus, nessa madrugada eu entro na presença do Senhor em oração, através do sangue de Jesus que foi derramado na cruz, através do sangue da nova aliança, do sangue do Novo Testamento, meu Deus. Eu peço permissão para entrar no céu dos céus dos céus, através do clamor pela família, pela vida da minha mãe, da minha irmã, dos meus irmãos, dos meus parentes, filhos.
Que o Senhor venha abençoar, venha restaurar, venha salvar a nossa família, meu Deus. Pai, visita agora os nossos parentes, amigos. Visita agora, meu Deus, aquele que se encontra aflito, desesperado, doente, angustiado, meu Deus. Visita agora, meu Deus, aquele que está lá no UTI do hospital, aquele rapaz, Senhor. Toca lá na vida dele, Pai, com tua mão poderosa, teu braço forte. O braço forte que libertou Israel do Egito, da escravidão de Faraó. Liberta, meu Pai, agora aquele rapaz daquela escravidão, daquele espírito da morte que vai embora daquela mente, daquele corpo. O espírito da doença, o espírito opressor do vício do crack, das drogas. O espírito maligno que oprime na prostituição, que oprime na miséria, no agiotismo compulsivo. Senhor, em nome de Jesus, liberta agora o deprimido, a opressão, meu Deus, da vida deste irmão, desta irmã, deste amigo, a depressão maldita, a síndrome do pânico, meu Deus, a ansiedade que destrói a vida dessa pessoa. Senhor, repreenda agora. Meu Deus, dá ordem a teus anjos nessa madrugada com espada desembanhada, o arcanjo Miguel, o arcanjo Gabriel, os serafins, os querubins, e quebra, meu Deus, agora todo o laço da morte, dos acidentes, da bala perdida, dos assaltos, todo espírito do homicídio, meu Deus, do suicídio, venha ser repreendido agora em nome do Senhor Jesus. Espírito da doença, da depressão, o espírito que causa, meu Deus, meu Pai querido, o medo constante na mente e no coração dessa pessoa. O espírito que amarra a vida financeira dessa pessoa para ela não prosperar. O espírito que amarra, meu Deus, para ela não crescer, não vencer. Para ela não crer na salvação, na libertação do Senhor Jesus na vida dela. Repreenda agora, Pai, em nome de Jesus, este mal. Visita, Senhor, aqueles que estão agora enfermos, aqueles que estão com a diabetes no sangue, no pâncreas. Visita, meu Deus, aquele que se encontra aidético, meu Deus, aquele que se encontra com câncer na próstata, Senhor. Toca, Senhor, liberta, Pai, no intestino, no colo do útero dessa mulher. Senhor, liberta, meu Pai, ela. Tem misericórdia, Senhor. Visita, meu Deus, o doente, o aflito, o desesperado, Senhor. Abre o entendimento dele para que resplandeça a luz do teu evangelho na mente e no coração deles. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, Senhor, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixe cair em tentação, Senhor, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. E é a ti que clamamos, meu Deus, no nome de Jesus. Que a bênção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja na vida do povo de Deus, dos irmãos, agora e sempre. Amém. Que Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça seu rosto sobre ti e te dê a paz. Que Deus te abençoe, meu irmão, te dê um sono reparador, uma noite abençoada, uma semana de muita salvação, paz e prosperidade na sua vida. Portas abertas, se abram grandes portas na sua família, na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Oro por todos vocês, entrego a vida de vocês na mão do Senhor Jesus, a sua família, a sua vida, o seu trabalho. O Senhor venha abençoar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai, que o Senhor dê uma noite em paz, um sono reparador em nome de Jesus. Que Deus abençoe todos os irmãos, fique com Deus. Tenha um sono tranquilo, uma noite abençoada, uma semana de grandes respostas, grandes notícias boa na sua vida, na sua família. Eu determino e profetizo em nome de Jesus. Você que é nosso amigo aqui no Facebook, quer nos seguir lá no YouTube, toca lá, se inscreve no nosso canal, @PR João Maria, para você receber nossas orações,
clamor a Deus, a leitura da palavra, a consagração e o jejum pela madrugada, pelas causas impossíveis. Aquilo que é impossível aos seus olhos, aos meus olhos, para Deus não é. Como disse o salmista Davi, elevo os meus olhos para um monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Há alguma coisa impossível para Deus, meu irmão, minha irmã, meu amigo? Nada, meu irmão. Nada é impossível para Deus. E é nesta fé que estamos nesse propósito de oração, de jejum e leitura da palavra após a meia-noite, todos os dias que Deus nos permitir, para que Deus venha fazer o impossível acontecer na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus. Fica com Deus, tenha uma boa madrugada em nome de Jesus.